Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal sobre futebol africano. Muito obrigado quem tem comentado, quem tem deixado o like aqui nesse vídeo, para esse vídeo chegar mais longe, para mais pessoas que ainda não conhecem nosso conteúdo e para quem tem se inscrito aqui no canal, sempre dando aquela moral. Muito obrigado pela moral que vocês dão aqui pro canal. Somos poucos, porém loucos aqui no África Mamba, e hoje a gente vai falar de mais um episódio daquela nossa série sobre os jovens atletas africanos que podem despontar em 2023, ou na temporada 2022-2023 que se encerra na metade de 2023, ou na temporada de 2023-2024 que começa ali em agosto de 2023 e vai até ali basicamente a metade de 2024. Já falei sobre vários atletas, vou deixar no final aqui uns cardzinhos dos outros episódios, mas hoje nós falaremos desse moleque aí, ou nem tão moleque mais, Kamaldeen Sulemana, um dos diamantes descobertos em Gana. Um diamante que veio do leste de Gana, um diamante que aos 11 anos chamou a atenção de uma academia chamada Right to Dream, um jogador que se inspirou em Ronaldinho Gaúcho para seguir a sua carreira. E se alguém que se inspira em Ronaldinho Gaúcho para seguir a sua carreira e está aqui nesse vídeo como uma grande promessa, é porque a gente merece uma atenção maior a esse cara chamado Sulemana, um dos grandes prospectos do futebol ganês, a academia Right to Dream, que tem parceria com a equipe da Dinamarca chamada Nordsjælland, acho que esse é o nome, e como vocês percebem, né, como tem essa parceria, capta bons nomes de Gana para a liga dinamarquesa. Outro nome para vocês terem noção é de Mohamed Kudus. Mohamed Kudus, o jogador aí que chamou atenção na última Copa do Mundo por Gana, chamou atenção e vem chamando atenção no Ajax também, sempre especulado em outras equipes, e esses jogadores, tanto o Mohamed Kudus e o Sulemana, saíram da academia Right to Dream direto de Gana para a liga dinamarquesa. E o Sulemana é um jogador muito interessante porque ele basicamente foi o sucessor do Mohamed Kudus na liga dinamarquesa, nesse projeto da Dinamarca, e por lá ele começou a despontar, quase como um jogador basicamente como um 10, mas que na verdade atua pelos lados de campo. Como vocês podem ver, desde muito cedo ele já demonstrou que era um jogador muito diferente, um jogador que sabe ler os espaços, um jogador que tem uma característica individual do drible muito forte e que desde muito cedo sobrava muito na liga dinamarquesa. Ele que chegou aí ele por 2020, se eu não me engano, para o Nordsjælland, depois da academia do Right to Dream, e na sua primeira temporada na liga dinamarquesa ele simplesmente já marcou 10 gols e deu 8 assistências na temporada geral pelo Nordsjælland. Tudo isso com menos de 20 anos de idade. Esse é Kamaldeen Sulemana, um jogador que, como eu disse, tem no aspecto do 1 contra 1 uma característica muito interessante para um jogador hoje em dia, né? E talvez entre naquelas características também dos padrões, digamos assim, de atacantes que o próprio futebol ganês revela, mas o Sulemana ele não se baseia apenas no jogador que corre, que dribla e que tem uma certa técnica. O Sulemana ele se destacou justamente por ter uma inteligência tática, por primeiramente saber ler os espaços, né? Um atacante que tem o drible, que tem a velocidade, que tem um passe que precisa ser melhorado ainda, mas que no Nordsjælland, com menos de 20 anos de idade, ele começou a chamar a atenção, até mesmo como o substituto de Mohamed Kudus, que ocasionaria numa futura venda dele, né? Mohamed Kudus foi vendido ao Ajax, e como a equipe do Nordsjælland é uma equipe que gosta de vender jogadores para o mercado europeu e fazer uma graninha, né? O Sulemana foi esse jogador que, pós Mohamed Kudus, foi a grande venda, e de fato foi uma grande venda. Antes da gente falar para a equipe que ele foi, ele sempre foi especulado muito no Bayer Leverkusen, muito no Manchester United, já foi especulado principalmente no Ajax, porque como o Mohamed Kudus começou a dar certo no Ajax, o Sulemana acabava tendo contato ali com dirigentes do Ajax que estavam muito próximos de contratá-lo e sempre mantiveram conversas com o clube dinamarquês e com o Sulemana para trazê-lo ao Ajax, uma grande vitrine aí do futebol mundial para revelar talentos e vender. Mas
o mercado europeu ele é muito competitivo, e aí em 2020 para 2021 ele vai ao Rennes da França, que é o mesmo clube onde revelaram o Camavinga, que foi direto para o Real Madrid. O Rennes, que é o mesmo clube onde saiu Ousmane Dembélé, que hoje joga no Barcelona e que antes começou basicamente ali a se desenvolver mais no Rennes da França, acabou indo para o Borussia Dortmund e depois para o Barcelona. E por 20 milhões de euros ele chega ao Rennes, com uma bagatela que hoje parece que é barato, mas na época 20 milhões para um clube formador basicamente do Rennes era uma transferência bastante gordurosa, digamos assim, mas o Rennes sabia que esse investimento de 20 milhões iria se justificar porque a perspectiva era de uma revenda para o Sulemana. E a temporada ali de 2021, 2022, a primeira temporada do Sulemana no Rennes, é uma temporada bastante promissora. A gente teve grandes jogos do Sulemana na Ligue 1, lembrando que a Ligue 1 também é um campeonato, por exemplo, que vai privilegiar mais jogadores no estilo do Sulemana, um jogador que gosta do 1 contra 1, um jogador que gosta de gerar espaço, um jogador que se movimenta muito pelo lado esquerdo do ataque, mas possivelmente você verá ele em algum momento do jogo atuando o jogo pelo lado direito de ataque também. E alguns gols que a gente viu do Sulemana, principalmente um gol contra o Metz, que ele parte da direita, ele dá uma caneta no zagueiro adversário dentro da área e faz um golaço. Ele faz pelo lado direito, mas normalmente ele joga pelo lado esquerdo, mas ele flutua muito pelas beiradas do campo também, e ao mesmo tempo é um jogador que consegue recompor defensivamente dentro de uma equipe na qual ele possa jogar. Ou seja, como eu disse há um tempinho atrás, a Ligue 1 é um estilo e uma liga que privilegia jogadores como o Sulemana, no 1 contra 1, um jogador que gosta de atuar muito em transição. Então, para uma equipe, independente de qual for o nível, que gosta de atuar em transição e gosta de contra-ataques, que gosta de jogadores que têm uma profundidade, digamos assim, no seu momento ofensivo, o Sulemana é um jogador muito especial. Como eu disse, é um jogador muito jovem ainda, um jogador que, enfim, se destacou numa liga dinamarquesa que já é bastante diferente de uma liga como o Campeonato Francês, por exemplo, mas que foi para um projeto como o Rennes, que é um projeto que dá tempo ao tempo. E cara, teve um jogo dele contra o PSG também que talvez aí coloque uma outra perspectiva sobre ele. Não é apenas o 1 contra 1, não é apenas a técnica, mas ele é um jogador que costuma também investir nesse tipo de passe aí, como no gol contra o PSG, que ele, atuando pela esquerda, ele dá um passe em profundidade para o centroavante do Rennes marcar o gol, e mostra também aí uma outra faceta do Sulemana, e isso é muito importante para um jogador hoje de caráter mundial, e até mesmo para um jogador africano, por exemplo, dar um outro salto de patamar, como deram Mohamed Salah e Sadio Mané. Eu vou usar esses exemplos, mas eu vou colocar um pouquinho mais quando a gente for falar de Premier League. Ou seja, 20 milhões de euros pelo Sulemana no Rennes, que acabou se desenvolvendo e se tornando um dos grandes prospectos do futebol de Gana e até mesmo da seleção de Gana, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que ele já tem jogos pela seleção de Gana. Ele foi convocado ainda em 2020 pela seleção de Gana, tem uma expectativa aí de desenvolvimento ainda maior, mas o processo dele dentro da seleção é um outro processo. Ou seja, ele faz cerca de 2 temporadas pelo Rennes, desenvolve o seu futebol na Liga Francesa, e aí a gente tem uma notícia da última janela de transferências, que é a ida dele ao Southampton da Inglaterra. Southampton, que é uma equipe que costuma usar historicamente bastante a sua base, costuma contratar alguns jogadores de ligas alternativas para desenvolver o seu futebol, mas o Sulemana, ele chega no momento difícil de Southampton, tentando escapar do rebaixamento, mas chega com uma grande pompa também para ser aquele jogador do improviso, para ser aquele jogador do algo a mais de um sistema ofensivo do Southampton que precisa fazer gols. E por isso mesmo ele e o Onuachu, que é um outro centroavante que estava indo muito bem no futebol belga, o nigeriano, foi contratado. Os dois foram contratados para esse sistema ofensivo do Southampton para tentar fazer gol. E o Sulemana, como a gente já falou, é um jogador que ainda precisa desenvolver alguns requisitos dele, e
tá tudo certo, que é normal, ele é muito jovem ainda, ele é da geração 2002, ou seja, ele tem 20 para 21 anos ainda, tem muito que evoluir e a Premier League já parece ser um salto bastante grande para um Sulemana que há 3 temporadas atrás estava sendo especulado no Manchester United, por exemplo. E tem um outro fator, tá, na Ligue 1 que pode explicar esse Sulemana que a gente pode esperar na Premier League. A gente não sabe se o Southampton vai continuar na Premier League, se vai descer para a Championship, mas atualmente eu gravo esse vídeo enquanto ele está na Premier League. Então é o seguinte, na Ligue 1 o Sulemana ele chamava atenção, e eu vou colocar aí para vocês verem, por esse dado muito específico. Era um jogador que não só driblava, não só entrava na área, não só finalizava, mas era um jogador que gerava expectativas de gols na sua equipe. Era um jogador que contribuía muito para finalizações. A nível de prospecção e de expectativa, por exemplo, daquele jogador que dá um passe para o seu companheiro chutar a gol, ele estava acima de Mbappé e Neymar, ou seja, era um jogador que contribuía para finalizações dos seus companheiros mais do que Mbappé e Neymar no PSG, isso na sua primeira temporada no Rennes, com menos de 20 anos de idade. Ou seja, o Sulemana realmente é um jogador muito interessante e que pode desenvolver ainda mais essa questão no Southampton. Por outro lado, o lado negativo, digamos assim, que ele pode desenvolver é a sua tomada de decisão, ou melhor, as suas tomadas de decisões. Eu vou colocar um comparativo muito assim parecido com o do Vinícius Júnior, que hoje já tem melhorado muito mais as suas tomadas de decisões, é um jogador muito mais terminal, e o Sulemana parece ser um jogador muito parecido com o Vinícius Júnior, atua pelo lado esquerdo, é um jogador bastante individualista, mas individualista no bom sentido, chama a sua responsabilidade, gera espaço, gosta enfim, de jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pode flutuar ali com uma espécie de camisa 10 também dentro da sua equipe, e talvez o caso do Vinícius Júnior seja um caso muito parecido para a gente fazer uma análise sobre o Sulemana. Southampton tentando escapar do rebaixamento, é uma fogueira para a Sulemana. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a alguns meses, mas com certeza ele está aonde deveria estar, na Premier League, num campeonato aonde ele vai ter bastante mídia, né? Inclusive num campeonato onde ele tem um outro companheiro da seleção ganesa e de país, que é o Salisu, o zagueiro também, além do Onuachu também, que agora é um nigeriano. Ou seja, ele deve estar bem adaptado aí para os próximos meses e para os próximos anos do Southampton. Em relação à seleção de Gana, o Sulemana talvez junto com Mohamed Kudus, junto com Fatal Issahaku, por exemplo, que está no Sporting de Portugal, é um dos grandes prospectos dessa geração de Gana que precisa de uma renovação, tá? Que tem nessa categoria de base, na seleção sub-17, na seleção sub-20, grandes nomes para o futuro, prevendo o ciclo de Copa Africana de Nações 2024, 2026 e prevendo a Copa do Mundo também, que será em 2026. E aí, vocês já ouviram falar do Sulemana? O que vocês acham do Sulemana? É um bom prospecto para uma revenda, para um clube maior, até mesmo dentro da Premier League? Ele fez a escolha certa de ir para o Southampton? Comenta aqui e ajuda aqui na nossa análise. Eu quero muito ouvir e ler vocês sobre o que vocês acham de Kamaldeen Sulemana, o cara que saiu lá do leste de Gana, se inspira em Ronaldinho Gaúcho na sua carreira e que agora está na Premier League e que é literalmente o diamante de Gana aí na principal liga do mundo. Então a gente encerra aqui com mais um vídeo sobre promessas africanas que devem desapontar em 2023/2024. Sulemana, fique de olho nele, tanto no Southampton, tanto na seleção de Gana também agora para esse ciclo de Copa Africana e Copa do Mundo 2026. Gostou do vídeo? Deixa o like aqui para ajudar a gente, cara, não dá nem 5 segundinhos. Deixa o like se quiser contribuir financeiramente, e para quem quiser oferecer parcerias financeiras, comerciais, tá aqui também, é a mesma chave do Pix. Se inscreve, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado para quem acompanha aqui o canal, e não esqueça que a África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Tamo junto!